Ela disse ao pai deles que deixou tanto a Sarah quanto o Jacob em uma nova creche na região, mas não conseguia se lembrar de nada sobre isso. Foi aí que Turner ficou preocupado, e Catherine e Ele foi até a delegacia para relatar o sumiço das crianças. Eles pararam em um Chick-fil-A no caminho, e Catherine Hoggle sumiu. Seja bem-vinda ou bem-vindo e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre dois irmãos que desapareceram em setembro de 2014. Até hoje, eles ainda não foram encontrados e ninguém foi condenado por nenhum crime. Esta é a história de Sarah e Jacob Hoggle. Sarah Grace Hoggle nasceu em 20 de novembro de 2010, filha de Catherine Hoggle e Troy Turner. Ela adorava lutar com seu pai e irmãos e também gostava de brincar com suas bonecas. Seu pai, Troy, a chamava de sua princesa moleca. O irmãozinho de Sarah, Jacob Gabriel Hoggle, nasceu alguns anos depois, em 3 de julho de 2012. Ele era um menino doce que adorava brincar com os irmãos. Sarah, Jacob e o irmão mais velho moravam com os pais no apartamento da família em Clarksburg, Maryland. Agora, a mãe deles, Catherine, estava sofrendo de paranoia e esquizofrenia. Ela recebeu prescrição para ambas as condições, mas não se sabe se tomava os remédios, pois já era conhecida por mentir sobre isso antes. Catherine também havia sido internada em 2013 por causa de sua saúde mental. Assim que recebeu alta, sua família elaborou um plano. Como a medicação que ela estava tomando frequentemente a deixava muito sedada, ela não tinha permissão para dirigir e também não podia ficar sozinha com as crianças. No dia 6 de setembro de 2014, a família foi ao parque junta e teve um dia bastante normal. Naquela noite, quando Troy foi trabalhar, levou Catherine e as crianças para a casa dos pais dela. Enquanto a mãe dela, Lindsay, não estava em casa naquele momento, o pai dela, Randy, estava. Troy beijou sua família antes de sair e disse que os amava. Infelizmente, essa seria a última vez que ele veria a pequena Sarah, de 3 anos, e Jacob, de 2 anos. Horas depois, Catherine pediu ao pai, Randy, para usar o carro e buscar uma pizza com Jacob. Ele concordou, mesmo sabendo que Catherine não deveria estar dirigindo e nem ficar sozinha com as crianças. A mãe ficou fora por 3 horas inteiras e, quando voltou, não tinha pizza nem Jacob com ela. A mãe de Catherine, Lindsay, já estava em casa nesse momento e perguntou à filha onde estava Jacob. Catherine disse que o menino estava dormindo na casa do amigo do irmão dele. Mas lembre-se, ele só tem 2 anos e crianças de 2 anos normalmente não fazem festas do pijama. Mesmo que isso devesse ter sido motivo de preocupação imediata, ninguém avisou Troy. Pouco depois de ela voltar sem a pizza, Catherine, seu pai, Randy e as outras 2 crianças foram para a casa de Catherine e Troy para passar a noite. Troy só chegou do trabalho perto da meia-noite e encontrou Catherine sentada nos degraus do apartamento, o que achou estranho. Ela falou a Troy que precisava ir à loja comprar uma bebida. Como ele sabia que o pai de Catherine ia passar a noite lá e que os 3 filhos provavelmente já estavam dormindo, Troy concordou. Ao voltarem para casa, Troy viu que o berço de Jacob estava vazio. Mas achou que o filho só tinha saído do berço para dormir com o irmão, pois isso às vezes ocorria. Como não queria acordar os meninos e estava cansado, ele não foi ver os meninos nem a Sarah e foi direto para a cama. Na manhã seguinte, o filho mais velho acordou Troy, que notou o apartamento muito silencioso. O pai de Catherine, Randy, já tinha ido trabalhar, mas ele não sabia onde estavam Catherine, Sarah ou Jacob. Troy notou que sua minivan e as chaves haviam sumido, o que o fez entrar em pânico. O pai rapidamente preparou o filho mais velho para a escola e começou a ligar para ver se alguém sabia onde estavam Catherine, Sarah e Jacob, mas ninguém sabia. Enquanto Troy esperava no ponto de ônibus com o filho mais velho, ligou para o 911 nesse momento. Catherine chegou e disse que ria que ele pudesse dormir até mais tarde naquela manhã. Então ela levou Sarah e Jacob para uma creche.
Isso era algo que o casal nunca tinha feito antes, mas era algo sobre o qual eles já haviam conversado. Então, naquele momento, Troy acreditou nela. No entanto, quando chegou a hora de buscá-los mais tarde naquele dia, Catherine começou a dizer que não conseguia se lembrar em qual creche ela tinha deixado as crianças. Ela também disse que não tinha o endereço nem o telefone da creche. Troy percebeu que algo estava errado e disse a Catherine que iriam juntos à delegacia. Mas ela afirmou que não precisavam ir. Ela o levaria até a creche onde tinha deixado as crianças e eles começaram a dirigir. No caminho, o casal parou no Chick-fil-A, porque Catherine alegou que tinha acabado de tomar um remédio que a deixava sonolenta e precisava de um refrigerante com cafeína para se manter acordada e orientar Troy até a creche. Quando Catherine entrou no restaurante, foi direto ao banheiro e disse a Troy que ligaria para a mãe, avisando que estavam indo buscar as crianças e que estava tudo certo. Na verdade, ela estava ligando para uma empresa de táxi para fugir. Quando Catherine saiu do banheiro e ela e Troy iam sair, ela inventou uma desculpa dizendo que precisava pegar um refil da bebida. Troy disse que tudo bem e que ele a esperaria no carro, mas foi nesse momento que Catherine desapareceu. Assim que Troy percebeu o que tinha acontecido, ele entrou em contato com a polícia e eles chegaram ao local pouco depois. Eles passaram horas procurando essa suposta crash e acabaram parando no Chick-fil-A para tomar algo. Então eu volto para dentro e não a vejo em lugar nenhum. Entro no banheiro feminino e depois no masculino procurando por ela. Saio novamente. Não a encontro em lugar nenhum. A mãe da Catherine também apareceu no restaurante. Ela então revelou a Troy que Jacob estava sumido há mais tempo do que ele imaginava. Ninguém o via desde a tarde anterior. Logo, uma grande busca por Catherine, Jacob e Sarah começou. Distribuíram folhetos sobre pessoas desaparecidas e vasculharam quase 10.000 acres, mas nada foi achado. A polícia divulgou imagens de segurança do Chick-fil-A, esperando que alguém tivesse visto Catherine. Um vídeo mostra a mãe entrando em um prédio federal com as mesmas roupas vistas no Chick-fil-A. O prédio estava a cerca de 1,5 km do restaurante, e ela entrou lá cerca de 12 horas após ser vista saindo do Chick-fil-A. Preocupado com sua filha e netos, Randy Hoggle implorou que ela voltasse para casa. Todo mundo aqui está comprometido em ajudar. Se você vier buscar ajuda, todos nós vamos te ajudar. E por isso, eu só quero dizer, por favor, volte para casa. Sentimos sua falta e sentimos falta das crianças. Agora, Troy afirmou que não fazia ideia de que Catherine tinha qualquer tipo de doença mental, até depois de já terem tido filhos juntos. Houve sim alguns sinais de alerta durante todo o relacionamento deles. Uma vez, Catherine afirmou que havia uma mulher seguindo a família que queria matá-la e criar os filhos com Troy. Ela também o acusou de traição várias vezes. E, em algumas ocasiões, Catherine só falava com Troy quando estava com a mão sobre a boca porque tinha medo de que outras pessoas estivessem ouvindo. Alguns dias após o início das buscas, os investigadores receberam uma ligação de alguém dizendo que tinha visto Catherine, que havia mudado a aparência em público. Ela foi então detida, e quando os detetives conversaram com ela, Catherine disse que seus filhos estavam com alguém que ela conhecia e que eles estavam seguros. Mais tarde, porém, ela mudou sua versão e começou a dizer que Sarah e Jacob estavam em um parque local. Então, ela se ofereceu para levar a polícia até lá. Mas quando chegaram ao local, não encontraram nenhum sinal das crianças em lugar algum. Hoggle foi vista por uma cidadã 4 dias depois em Germantown, descrita pela polícia como tendo sujeira debaixo das unhas, 2 cartazes de pessoas desaparecidas sobre seus filhos e o cabelo mais curto. Investigadores de crimes graves a interrogaram por 15 horas. Vou te dizer, alguns dos melhores investigadores deste departamento foram falar com ela e nossa primeira e praticamente única pergunta foi: onde está Jacob e onde está Sarah? Catherine Hoggle foi presa e acusada apenas de negligência infantil, que é uma contravenção. Devido ao seu estado mental, ela foi mantida no Hospital Perkins em vez de ficar atrás das grades. Ao mesmo tempo, as buscas por Sarah e Jacob continuaram. Estamos aguentando como temos que aguentar. As crianças precisam de nossa força. Hoje, Troy Turner está ajudando a liderar mais uma busca por seus 2 filhos pequenos, Sarah e Jacob Hoggle, que ele viu pela última vez há 2 semanas. Eu não posso entrar em uma poça ou algo assim. Se eu fizer isso, a gente não consegue encontrá-los. Centenas de pessoas foram à Seneca Valley High School nesta manhã para demonstrar apoio.
Isso simplesmente me destrói. E destrói nós dois, sabe? Pensar que esses dois pequeninos tão queridos estão por aí sem o pai e a mãe. A gente não sabe onde eles estão, o que aconteceu com eles ou qualquer coisa assim. Hoje nosso trabalho será tentar encontrar essas duas crianças. Alguém sabe como chegar lá? Sim. Alguém não sabe como chegar lá? Dividam-se em grupos de 10, cada equipe recebe um mapa e uma área de Maryland para procurar. Áreas que a polícia pode ter deixado passar. Troy tentou conversar com Catherine após sua prisão e ela insistiu que as crianças estavam bem. Ela disse que deixou as crianças com alguém para cuidar delas até conseguir se mudar para outro lugar, talvez para a praia. Supostamente, essa pessoa estava apenas cuidando delas até que ela pudesse se organizar. Mas, de acordo com os detetives, quando ela saiu para comprar pizza com Jacob, na verdade ela matou o filho e depois se livrou do corpo dele. Naquela noite, enquanto Troy trabalhava, ou na manhã seguinte, enquanto ele dormia, ela levou Sarah para fora e fez o mesmo com ela. As autoridades acreditam que a mãe também pretendia matar o filho mais velho. Troy também acredita nisso e pensa que, se não tivesse colocado seu filho mais velho no ônibus naquele dia, ele também não estaria aqui. Troy disse que enquanto ele e Catherine procuravam por Sarah e Jacob no primeiro dia, deixou o filho mais velho com Lindsay, mãe de Catherine. Isso fez com que Catherine surtasse, no entanto, e ela afirmou que não confiava em deixar os filhos com a mãe porque ela bebia demais, algo que Troy nunca tinha ouvido falar antes disso. Ele acredita que ela só ficou chateada porque não conseguiu concluir seu plano de se livrar dos 3 filhos. Pouco depois de Catherine ser presa e internada, ela ligou para a mãe dizendo que queria falar com a polícia. Todos esperavam que ela levasse as autoridades até as crianças, mas quando um promotor tentou falar com ela, um juiz recusou. Eu passei cada momento desde que Sarah e Jacob desapareceram, há 17 meses reunindo registros, acompanhando tudo. Conversei com Catherine ocasionalmente por 6 meses. Agora ela cortou parte desse contato, trata-se de Sarah e Jacob. Tudo que eu disse naquela declaração juramentada é o mesmo que disse para Catherine Hoggle. Isso é sobre Sarah e Jacob, não sobre outros. E então ela continua afirmando que eles estão com alguém. Então, até que esse mistério seja resolvido, meu trabalho é continuar procurando por isso. E eu agradeço a John McCarthy e ao trabalho que ele fez para desafiar o tribunal, para desafiar a audiência. E eu só espero resolver esse mistério de Sarah e Jacob Hoggle. Obrigada. Se você tivesse um momento com Catherine, o que diria a ela? Sabe, eu já tive muitos momentos com Catherine e disse a mesma coisa todas as vezes. Essa é a situação mais injusta para o irmão mais velho. É aí que meu coração se parte. Tudo certo, somos adultos e conseguimos lidar com algum tipo de tragédia que não são justas para o irmão mais velho. E então, como mãe, e eu sou a mãe dela, isso precisa acabar. Precisamos resolver esse mistério, seja qual for o mistério. E é isso que eu tenho dito várias e várias vezes. A partir de então, Catherine foi repetidamente considerada incapaz de ser julgada. Mas, de acordo com Troy, ela parecia lúcida e consciente toda vez que ele falava com ela depois que as crianças desapareceram. Ele afirmou que Catherine até disse a ele que estava apenas manipulando o sistema. A mãe de Catherine disse algo muito parecido e afirmou que sua filha tem plena capacidade mental. Ela disse que entende a situação e só não quer ir para a cadeia. Também foi relatado que Catherine tentou escapar do Perkins Hospital várias vezes. Troy disse em suas redes sociais que ela tentou escapar da instituição psiquiátrica pelo menos 8 vezes, seja amarrando lençóis ou pegando um cartão de segurança dos funcionários. Maryland agora possui leis que limitam quanto tempo uma pessoa pode ficar sob custódia para a avaliação de competência para julgamento. Para os delitos leves pelos quais Catherine foi acusada, o limite é de 3 anos. Quando o limite de 3 anos se aproximou, os promotores a indiciaram e ampliaram as acusações para 2 acusações de homicídio durante a prática de outro crime grave. Com essas acusações agravadas, isso significava que agora ela tinha um prazo de 5 anos para ser considerada apta a ir a julgamento. Em 2020, a mãe de Catherine, Lindsay, começou a dizer que acreditava que seus netos estavam vivos e bem em algum lugar, e que não achava que Catherine teria feito mal a eles.
Ela também disse que, na época do desaparecimento de Sarah e Jacob, Catherine alegou que pessoas do seu círculo próximo estavam ameaçando interná-la novamente e tirar seus filhos dela. De acordo com o advogado de Catherine, a mãe estava em meio a um quadro de esquizofrenia paranoide com delírios. Ele disse que qualquer coisa de que ela pudesse se lembrar, ou que alegasse lembrar, não seria considerada confiável para esta investigação. Depois de ser considerada incapaz de ir a julgamento em várias ocasiões, em 2022, uma juíza arquivou as acusações de assassinato contra Catherine. No entanto, a mãe de 38 anos permaneceria no hospital psiquiátrico até julho de 2025. Assim que foi liberada, ela foi para uma casa de reintegração social. Porém, após apenas cerca de um mês em liberdade, promotores conseguiram indiciá-la novamente por assassinato. Eles afirmaram que agora tinham novas provas em que a mãe admitia ter matado seus filhos. Catherine já havia participado de uma sessão de terapia em grupo com Troy e, em determinado momento, fez um comentário para uma mulher que também frequentava as sessões, dizendo que havia estrangulado seus filhos. O promotor também descreveu um desenho que ele viu e que Catherine havia feito. Foi em resposta a um pedido sobre eliminar fatores de estresse da sua vida e mostrava crianças sendo jogadas em uma lata de lixo. O advogado de Hoggle, David Felson, afirmou que os promotores de Montgomery County não provaram que ela está legalmente apta para ser julgada. Pelo menos agora, no caso. Esse é o ponto. Nós não processamos pessoas que não podem se defender. Felson diz que o status de incompetência de Hoggle foi reafirmado em 2022 e não mudou desde então. Ela ainda está exatamente na mesma situação em que estava do ponto de vista legal em 2022. Uma audiência está atualmente marcada para dezembro de 2025, quando será determinado se Catherine agora está apta a ser julgada. Foi ordenado que ela fosse transferida à cadeia do condado de Montgomery para uma unidade segura do Departamento de Saúde de Maryland. Mesmo com buscas extensas pelas crianças e a polícia tendo rastreado tudo o que pôde a partir da atividade do celular de Catherine nos dias em que Sarah e Jacob desapareceram, ainda não encontraram nenhum vestígio deles. Como eles eram. Sarah, ela era dura na queda e simplesmente incrível. E o Jacob, ele provavelmente era o mais doce de, todos os meus filhos. Sarah e Jacob Hoggle tinham 3 e 2 anos de idade quando Troy Turner os viu pela última vez. Então, depois de 10 anos, obviamente feriados, aniversários deles, coisas assim, são nesses momentos que você olha ao redor e pensa, Deus, eles deveriam estar aqui e não estão. Turner não sabe completamente como ou por que eles não estão. Você acredita que Sarah e Jacob ainda estão entre nós? Depende de quem pergunta. Se for pelo lado lógico do meu cérebro que analisa fatos, fala com a polícia, acredito que ela provavelmente os matou. Se você está perguntando para o pai de Sarah e Jacob, meu trabalho é acreditar nos meus filhos e tentar encontrá-los. Como pai, meus filhos estão por aí. Eles precisam de mim. Seja qual for a situação em que estejam, eles precisam que eu seja o pai deles e continue procurando por eles. Na noite de 6 de setembro de 2025, no 11º aniversário do desaparecimento de Sarah e Jacob, o pai deles, Troy, realizou uma vigília por eles. Nesse período, ele disse que ou encontrará seus filhos um dia ou morrerá tentando. Há 11 anos não os vejo. Eles permanecem em nossos pensamentos, memórias e sonhos. Já se passaram 11 anos desde que os filhos de Troy Turner, Sarah e Jacob Hoggle desapareceram. Seus nomes são guardados nos corações de todos que os amam. Em Germantown, na noite de domingo, durante uma vigília em homenagem aos 2 filhos, Turner agradeceu a quem a apoiou em sua busca por justiça. Impressionante que após 11 anos ainda estejamos aqui. E ao mesmo tempo não consigo expressar o quanto agradeço por, após 11 anos, vocês ainda estarem aqui. Turner diz que está focado no mesmo objetivo que tem desde 2014, trazer Sarah e Jacob de volta para casa. As pessoas me perguntam, já faz tanto tempo, quando você meio que... Vejo ele respondendo, seguir em frente sem meus filhos, ou os encontro ou morro tentando. É isso. Troy também gerencia um grupo no Facebook chamado Encontre Sarah, Encontre Jacob, onde ainda publica ativamente na esperança de achar seus filhos. Bem, obrigada por ouvir a história de Sarah e Jacob hoje. Infelizmente, eu não acho que exista alguma chance dessas 2 crianças ainda estarem vivas depois de todos esses anos. Então, eu espero que a mãe deles, Catherine, finalmente seja punida desta vez pelo que fez com eles. O que você acha desse caso?
Se você gosta de True Crime e quer ouvir sobre isso comigo, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E ative as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World, até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada aos apoiadores do A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo do A Wicked World no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.